dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. E hoje nós vamos dar início à leitura do novo livro da Bíblia. Terminamos ontem de compartilhar da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios e hoje nós iniciamos a leitura da segunda carta. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 1, os versos de 1 a 11, apenas 11 versículos do primeiro capítulo, e eu quero convidar você para ler a Bíblia e meditar conosco naquele texto que nós separamos para a reflexão desta manhã. Verso de número 10 diz assim: Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios é muito diferente da primeira carta. Porque se na primeira carta Paulo estava fazendo correções, na segunda carta você não encontra correções, você encontra encorajamento, você encontra palavras de fortalecimento espiritual, você encontra testemunhos que o apóstolo Paulo vai dar da sua história, da sua vida, para gerar no coração daqueles crentes a coragem para atravessarem os momentos difíceis. E nesse texto, o apóstolo Paulo compartilha sobre as dificuldades da perseguição religiosa. Ele está dizendo sobre os sofrimentos que ele passou na província da Ásia, onde diz o apóstolo Paulo, eles foram esmagados, foram oprimidos. Ele usa essas duas expressões para descrever as lutas que ele enfrentou na província da Ásia. E ele diz, olha, as dificuldades que nós passamos lá estava além da nossa capacidade de suportar e pensávamos que nós não sobreviveríamos. De fato, pensamos que íamos morrer, diz o apóstolo Paulo. Mas como resultado desta pressão sofrida, ele diz assim, isso foi importante, porque a partir desta situação, nós paramos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar em Deus. E é Ele quem sustenta a nossa vida. E diz o apóstolo Paulo, passamos a confiar em Deus que ressuscita os mortos. Isto é, a questão do apóstolo Paulo não estava presa à sua segurança física neste mundo. Paulo estava seguro da esperança eterna. Em outras palavras, mesmo que eu morra por causa do Evangelho, isso não tem relevância. A bênção é saber que a minha vida está escondida com Cristo em Deus. A minha esperança não tem a ver com se eu vou estar seguro ou não vou estar seguro com relação a esta trajetória. A minha esperança é que o meu tesouro está em Cristo. Ele é que tem a minha vida em suas mãos. Ele ressuscita os mortos. E Paulo não estava falando de ressurreição no sentido de voltar a viver e continuar na luta do Evangelho. Não, Paulo está dizendo assim, eu estou tranquilo porque a minha vida já está escondida com Cristo em Deus. E quando a gente percebe se avizinhando a nós algumas ações nesse tempo de perseguição religiosa, nós precisamos olhar para a expressão do apóstolo Paulo e renovar a nossa fé, renovar a nossa confiança. E o apóstolo Paulo diz, olha, ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. A nossa esperança está somente no Senhor. E nesse tempo, quando há tanta tentativa de que nós, como povo de Deus, venhamos a negociar a nossa esperança, é preciso que entendamos que a nossa esperança está única e exclusivamente no Senhor. É Ele quem sustenta a nossa vida. É Ele que tem nos dado a garantia da eternidade. E ainda que esse corpo se desfaça, ainda que a perseguição religiosa tente nos calar,
nossa esperança está firmada no Senhor. É Ele quem sustenta a nossa vida em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Que nós aprendamos, como o apóstolo Paulo, a parar de confiar em nós mesmos e confiarmos somente em Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, Tu és a nossa esperança. Tu és o amado da nossa alma. Tu és a sustentação da nossa vida. A nossa esperança está firmada somente no Senhor. E oramos, ó Deus, para que, em meio às mais diferentes situações que nos avizinham, que a nossa esperança, que o foco da nossa fé, que a segurança da nossa vida esteja estabelecida unicamente na Tua provisão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?